Olá, meus queridos e amados que me assistem aqui pelo meu canal do YouTube. Quero cumprimentar vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pelo meu canal. Lembrando que esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa e tenho a alegria de me dirigir a vocês cada vez que um vídeo novo é postado e publicado. Eu tenho a certeza de que Deus está alcançando muitas vidas, tocando muitos corações, alcançando famílias e lares que precisam ouvir a palavra do Senhor. Dado essa saudação, eu quero já fazer um convite a você que, se ainda não é inscrito aqui no meu canal, faça sua inscrição, clique no sininho ativando a inscrição para que você seja sempre notificado quando um vídeo novo for publicado, for postado. Você vai receber o aviso, a notificação aí no seu aparelho telefônico. E também, assistindo o vídeo, eu peço que você não deixe de curtir, porque é importante você deixar o seu like para que a plataforma da rede social possa reconhecer a relevância dessa publicação. Então não deixe de assistir, não deixe de deixar o seu like, a sua curtida, tá bom? E também sempre gosto de incentivar que os irmãos, além de assistir, curtir e se inscrever, não deixar de compartilhar. É importante você compartilhar com os seus contatos para que mais e mais pessoas sejam assim alimentadas com a palavra do Senhor. Amém? Então aí, dado esses avisos, essa saudação, eu vou fazer uma breve pausa, vai aparecer aí na sua tela a divulgação aqui da nossa programação e já estarei de volta para tratar aqui de um assunto muito importante na palavra do Senhor. Amém? Prontinho, já aqui de volta. Amados, eu quero hoje falar de um assunto bastante importante, de bastante relevância para a vida espiritual dos amados irmãos. E essa mensagem ela tem um cunho também, podemos dizer assim, evangelístico, porque a ênfase que é dada através desse tema que eu vou ministrar, ela enfatiza a pessoa do Senhor Jesus Cristo como aquele que é a garantia da salvação e da vida eterna. Então, eu quero, nessa oportunidade, dizer que é muito importante você que está assistindo compartilhar a mensagem com os seus contatos para que pessoas, sejam elas cristãs ou não, elas possam ser tocadas pela palavra de Deus. Os cristãos, para um despertamento espiritual que é importante nos tempos que nós vivemos, há uma necessidade dos cristãos estarem fortalecidos na fé. E aqueles que ainda não abraçaram a fé em Cristo, poderem assim terem essa atitude. Amém? Eu vou ler um texto aqui bastante conhecido da palavra do Senhor, que está no livro de João, capítulo 3, versículo 16 até o versículo 19, tá? É um texto já conhecido, mas eu vou dar uma ênfase, trazendo aqui também outras passagens bíblicas sobre o assunto que estarei tratando. Amém? Diz assim João 3, 16 até o 19. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo
não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então vejam bem, amados, com a leitura desses versículos, que Deus aplique a leitura nos vossos corações, eu quero aqui trazer uma ênfase à importância extrema que tem a orientação da palavra de Deus acerca da pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Verbo de Deus, que, como diz em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, Jesus, ele é a própria palavra de Deus, que veio ao mundo, assumiu a forma de servo para tomar o nosso lugar, assumindo a condenação dos nossos pecados. Por isso ele se tornou o nosso Salvador. Ele levou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados e as nossas transgressões. E a questão da vinda de Jesus aqui ao mundo, João 3,16 fala, foi por causa do amor de Deus para com o ser humano. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, ao mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então é a vontade de Deus que o ser humano alcance a salvação por meio de Jesus Cristo. Por isso que ele traçou na eternidade o plano da nossa salvação. O plano da nossa salvação Deus traçou e Deus cumpriu na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Hoje essa mensagem de salvação está sendo proclamada. Começou lá em Jerusalém, há mais de 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus comissionou os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, a obra da pregação do evangelho começou ali com o Senhor constituindo a sua igreja aqui na terra para proclamar a sua mensagem de salvação. E até os nossos dias essa mensagem continua sendo pregada para que as pessoas ouçam que Deus amou o mundo de tal maneira que deu já o seu Filho para pagar o preço dos nossos pecados. E quando as pessoas ouvem essa mensagem, elas creem na palavra de Deus, elas reconhecem no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador. Assim elas têm a garantia da sua salvação, da vida eterna, da salvação eterna por meio de Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui que a palavra enfatiza 2 pontos. O julgamento, a condenação, a salvação. Então, Deus enviou o seu Filho para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então já está dando a informação de que quem não crer no Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, quem negar a fé em Cristo Jesus, a Bíblia está dizendo, vai perecer, vai partir dessa vida sem salvação. E a Bíblia está aqui, todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está logicamente dizendo que quem não receber essa vida eterna em Cristo vai perecer, vai partir dessa vida sem salvação,
sem comunhão com Deus. Agora diz aqui no versículo 17, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Qual a missão e a finalidade de Jesus ter vindo? Foi para que trouxesse salvação para aqueles que estavam perdidos. O ser humano perdido, morto em delitos e pecados, sentenciado à condenação por causa da dívida do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então está dizendo aqui, irmãos, que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse, mas para que o mundo fosse salvo. Então Deus tinha a prioridade de que as pessoas pudessem receber a mensagem da salvação trazida pelo Senhor Jesus Cristo, assumindo a forma humana, levando os nossos pecados sobre ele, pagando o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário, morrendo no nosso lugar e ressuscitando dentre os mortos para nos garantir vida eterna. Então, amados, essa mensagem de salvação ainda nos dias de hoje está sendo pregada. E é importante quem me ouve, quem está ouvindo, se ainda não abraçou a fé em Jesus, reconheça que Jesus Cristo é o Senhor e é o único Salvador. Só Ele pode te garantir a salvação eterna, a vida eterna, que Deus, no seu infinito amor, proporcionou através do seu Filho ter vindo ao mundo. Então ele diz aqui, para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem nele crê não é julgado. Olha, é interessante a gente ver que lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, lá está escrito, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Então, quem está em Cristo já não está mais debaixo de julgamento. Por quê? Porque sobre a vida daquele que crê no Senhor Jesus de todo o seu coração está a garantia da sua salvação eterna. O seu espírito está justificado e não está mais sobre a vida do cristão verdadeiro, aquele que professa a fé verdadeiramente em Cristo Jesus, não está mais sobre a vida dele a sentença de condenação por causa do pecado. Por quê? Porque ele já abraçou a fé no Salvador que levou sobre ele os nossos pecados. Então a sentença do pecado não está sobre nós porque Cristo pagou o preço por nós. É importante que você entenda isso. Então diz aqui, quem nele crê não é julgado. Agora, o que não crê já está julgado. Por quê? Porque a Bíblia já diz que o salário do pecado é a morte, é a perdição. Né? Quem morre nos seus pecados morre condenado. Então a Bíblia diz aqui, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Qual é esse nome? Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. O unigênito Filho de Deus se chama Jesus Cristo. Então, quem nele crê não é julgado e o que não crê já está julgado. Então é importante esse alerta para que as pessoas que estão me assistindo possam, se você é um crente em Jesus e por qualquer motivo você está oscilando na sua fé, saiba disso. Cuide da sua comunhão com Deus, da sua vida espiritual, porque o preço da nossa salvação foi pago, preço caro. Jesus pagou com a própria vida, levando sobre ele os nossos pecados, e quem nele crê não é mais julgado. Mas o que não crê já está julgado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então é importante frisar que você que abraça a fé em Cristo, você não está abraçando uma religião, você está abraçando a fé no nome do Salvador.
que se chama Jesus Cristo. Então é crer no nome do unigênito Filho de Deus. Confesse esse nome com a sua boca, confesse ele como Senhor e Salvador, para você ter a garantia da sua salvação. Amém? Aí o versículo 19, concluindo, diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Olha aqui, a Bíblia está dizendo que a luz já veio ao mundo. A luz, quem era? O próprio Senhor Jesus, trazendo a palavra de Deus para nós. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então veja bem que aqueles que rejeitaram a Cristo naquela época, e nos dias de hoje nós vemos quantas pessoas ainda tapam os ouvidos para a mensagem da palavra de Deus, essas pessoas, elas estão em trevas. Então a luz já veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, eles deram mais valor para as coisas de perdição do que para a mensagem salvadora de Cristo, que é o Evangelho. Então as pessoas nos dias de hoje ainda estão fechando os ouvidos, tapando os ouvidos e endurecendo seus corações para a mensagem da salvação. Essas pessoas estão amando mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más, são obras que não faz com que essas pessoas se aproximem da luz para serem salvas. Então esse é um alerta muito sério que a palavra de Deus aqui nos traz. Eu quero também aproveitar e ver aqui com você uma passagem que está em João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 24, onde Jesus fala assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Está aqui, amados, com todos os detalhes, resumido aqui num versículo, a palavra gloriosa do Senhor Jesus, falando que ele disse: em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra. Ele está se referindo ao Evangelho, a sua mensagem de salvação, a mensagem do Cristo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Então veja bem que Jesus está colocando que quem ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou tem que crer no Pai que enviou o Filho ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Irmãos, Jesus está dando ênfase, tem que dizer, tem que crer em Deus e crer no Senhor Jesus, na palavra que ele trouxe, no Evangelho, nas boas novas da salvação. Então ele diz aqui, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, olha como Jesus é categórico, tem a vida eterna. Quando ele diz tem, é porque nada pode anular essa obra salvadora que ele realizou. Esse plano de Deus foi perfeito. Nada pode anular aquilo que o Senhor estabeleceu. Então Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus fala categoricamente: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha, irmãos, que palavra gloriosa aqui, dando ênfase à salvação eterna, dizendo que o crente, aquele que crê no Senhor Jesus, já não entra mais em juízo, não tem mais condenação, já passou da morte para a vida, já tem a sua justificação,
já tem o perdão de Deus na sua vida, já tem a graça de Deus reinando no seu coração. Irmãos, isso é maravilhoso. O cristão tem que usufruir disso. O cristão tem que vivenciar isso. O cristão tem que confiar naquilo que o Senhor nos deixou através da sua palavra. Então, queridos, em Cristo existe a garantia da salvação, da justificação e da garantia da vida eterna. Todo esse propósito de Deus, esse plano de Deus foi a evidência grandiosa do amor de Deus para com o ser humano. Então, povo de Deus, valorize aquilo que Deus fez por você, aquilo que Deus fez pelo seu povo, aquilo que Deus fez pela sua igreja, pelos seus servos, pelos seus filhos. E a missão da igreja é proclamar essa mensagem para que muitas e mais pessoas possam ouvir que Jesus Cristo continua salvando, transformando vidas, justificando. Deus continua perdoando pecados. Aquele que reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador tem os seus pecados perdoados, porque o Filho de Deus carregou na cruz do Calvário toda a condenação, toda a culpa, levou e padeceu pelos nossos pecados, assim nos garantindo a nossa justificação. Louvado seja Deus. Então, para concluir, eu quero lembrar aqui mais uma vez, já falei em outras oportunidades, mas a passagem que está em João capítulo 17, aonde Jesus fala aqui no versículo 3, João 17, versículo 3, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Está aqui a garantia da vida eterna, conhecer a Deus como único, a um único Deus verdadeiro, um único Deus, criador de todo esse universo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus, o Deus triuno, que é um Deus único em essência, mas em pessoas ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai onipotente que enviou o Filho, a palavra, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e cumpriu o plano da nossa salvação. E o Espírito Santo, que quando Jesus foi para o céu, enviou o Espírito Santo para habitar na igreja, para habitar com o crente, para guiar a igreja aqui na terra em toda a verdade, capacitando a igreja para a proclamação do Evangelho da salvação. Então, queridos irmãos, eu trago essa mensagem de despertamento espiritual para os crentes, de fortalecimento espiritual e fortalecimento da fé daqueles que porventura estivessem oscilando por qualquer motivo. E eu trago essa mensagem também para você, meu querido, que ainda não tomou uma decisão de abrir o seu coração, de reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor. Através dessa mensagem, abra seu coração, creia no Evangelho, confesse com a sua boca que só Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida. Tome posse da sua vida eterna, da sua salvação, porque é para isso que Deus relatou na sua palavra. Ele amou de tal maneira o mundo que deu. Irmãos, a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho unigênito. Ele enviou o seu Filho, ele deu o seu Filho para pagar um preço caríssimo, um preço de sangue, um preço onde ele levou na cruz do Calvário toda a afronta, tudo aquilo que era de condenação que estava sobre nós, ele levou sobre si, estava ali sobre Jesus, toda a sentença de condenação, e ele pagou o preço com o seu sacrifício por nós, e ele venceu. Ele foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele está glorificado hoje lá no céu, intercedendo por nós. E o Espírito Santo está aqui na terra com a igreja, capacitando a igreja a ser porta-voz dessa mensagem. E é no mover do Espírito
que eu tenho certeza que Deus tem me colocado para proclamar com ousadia a mensagem da salvação. Você que me assiste, creia no Senhor Jesus Cristo. Abra seu coração, creia no Evangelho, creia naquele que enviou Jesus Cristo, creia em Deus como único Deus verdadeiro e creia em Jesus Cristo a quem ele enviou, o Senhor, o Salvador, o Verbo que se fez carne, a palavra de Deus que habitou entre nós. E hoje essa mensagem, essa palavra está alcançando muitos lares, famílias, vidas e corações para que possam também serem salvas, garantir a sua salvação eterna. Eu concluo então essa mensagem tendo a certeza de que Deus tem falado ao seu coração. Amém? Então, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor, que Deus continue abençoando rica e grandemente a vida de todos vocês, tá? Não esqueça de divulgar a mensagem através do seu compartilhamento, através aí da sua curtida e que você possa então estar sendo alimentado cada vez que uma postagem for colocada, você ser alimentado com a palavra de Deus. Amém? Que Deus então abençoe a todos rica e abundantemente, em nome de Jesus. E aqui concluindo, dando um rápido aviso final aqui também, lá no meu canal do YouTube, você tem a oportunidade de ver diversos vídeos, diversas mensagens, diversos assuntos, diversos temas. Por isso, quando você acessar o meu canal do YouTube, você tem lá temas diversos para você ser alimentado com a palavra de Deus. Amém? Que Deus, então, abençoe grandemente a vida de cada um e permitindo Deus, querendo Deus, com fé em Deus, até uma próxima oportunidade com um novo vídeo ministrando a palavra do Senhor. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.